A quem você pertence? Postado em 9 de agosto, 2021 por Robin Weber. Tempo estimado de leitura: 8 minutos. 3 palavras em uma lápide levantam uma questão com consequências eternas e abrangentes. A quem pertence sua vida? 3 palavras simples definiram o foco deste indivíduo na vida. E eles expressaram uma grande verdade que todos precisamos entender sobre a vocação de Deus. Você pode aprender muito ao visitar um cemitério. Uma coisa que você percebe é como o local é silencioso. Afinal de contas, não há conversas entre os residentes. Também há uma percepção de que a morte não faz distinção de pessoas. Simplesmente devora todo e qualquer ser humano. Muitas daquelas pessoas sepultadas sob aquele gramado bem cuidado talvez conhecessem o ditado de Ben Franklin de que nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Talvez até tenham evitado pensar nisso, e pode ser que algumas pessoas até mesmo não tiveram nenhum senso de responsabilidade quanto a isso. Mesmo assim, as suas vidas chegaram ao fim, e, raramente, em um momento de sua própria escolha. Recentemente, aprendi mais sobre a vida ao prestar uma homenagem no local de descanso de meus pais. Ao sair, eu me deparei com uma lápide interessante. Como todas as lápides, ela tinha um nome e datas de nascimento e falecimento divididos por um travessão, mas foi o epitáfio abaixo que chamou minha atenção. Ele resumia tudo o que eu precisava saber sobre o que estava exposto acima. Ali estava escrito: propriedade de Deus. E era apenas isso, e isso era tudo. 3 simples palavras definiam o foco da vida daquela pessoa. Aquele texto expressava uma grande verdade que todos nós precisamos entender sobre o chamado de Deus. Ali, diante de mim, estava um presente legado a mim neste tempo, um poderoso lembrete do que nos tornamos ao responder ao inestimável convite de Jesus Cristo para segui-lo. O que significa ser propriedade de Deus? Essa palavra propriedade, que primeiro chamou minha atenção aqui, exige uma análise cuidadosa. O sentido claro era mesmo de posse, ser propriedade de Deus e pertencer a Ele como sendo uma posse dele. Muitos hesitariam em usar tal terminologia ou até aceitá-la. Propriedade. Sério? Em nossa sociedade moderna, por que uma pessoa desejaria dizer a todo mundo que pertence a alguém? Humanamente falando, isso pode parecer repugnante. A princípio, isso pode até parecer ecos da escravidão humana. Mas o que isso significa para um indivíduo falecido? E o que nós, os vivos, podemos aprender das Escrituras a respeito da vida e também dos tempos de Jesus e seus primeiros seguidores? Roma governou o mundo ocidental no primeiro século de nossa era. Os historiadores estimam que a população da Península Italiana era composta de 40 a 50% de escravos, e no restante do império esse percentual alcançava cerca de 10%. A escravidão era parte integrante da sociedade daquela época. Havia escravos em todos os níveis da sociedade. Eles ocupavam posições de secretários da Casa Imperial, professores, artistas, lavradores, mineiros ou remadores de galés, e todos tinham algo em comum: eram propriedade de alguém. Eles eram considerados uma propriedade que devia cumprir ordens de outra pessoa e não tinham liberdade de fazer o que queriam. Esse era o mundo das Escrituras Apostólicas ou Novo Testamento, escrito na língua grega. E, frequentemente, elas se referem a escravos. Todavia, as traduções posteriores da Bíblia suavizaram aquela realidade da época e a plenitude de sua intenção, usando as palavras portuguesas servo, serva, criado, criada, que soam mais neutras. Observe como o dicionário Vini, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento, decompõe a palavra grega original traduzida nesses termos. Doulos é derivado de deon, amarrar, escravó, sendo originalmente o termo mais baixo na escala da escravidão, também veio a significar aquele que se dá à vontade de outrem. 2002, p. 610.
Esse é o sentido de ser propriedade de outra pessoa, até mesmo propriedade de Deus. Obviamente, Deus nos vê muito mais do que apenas propriedade, pois pertencemos a Ele como seus próprios filhos. Mas isso não muda o fato de que ainda somos sua propriedade, sendo Ele nosso proprietário e mestre, embora um mestre que nos ama muitíssimo. Jesus fez o impensável. O que podemos aprender com o maior mestre de todos os tempos a respeito não apenas de quem ele era e do que disse, mas do que ele praticou em toda a sua existência humana. Conhecê-lo e nos tornarmos semelhantes a ele ao aceitar seu convite de segui-lo são dois diferentes níveis de experiência que precisamos entender. Certamente, Jesus estava familiarizado com o Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele compreende plenamente a realidade de Deus como Criador, de modo que tudo o que existe, seja animado ou inanimado, pertence a Deus. Em suma, tudo é propriedade de Deus. Fonte: Revista Boa Nova, julho-agosto 2021, páginas 20, 21. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site: https://antigonovotestamento.net. Áudio: inteligência artificial, adaptado por Carlos